O quadro de distribuição de energia aqui na instalação, lembrando, isso aqui era uma casa, né, de fim de semana, ele já tem de cara aqui, sem abrir a tampa do quadro, uma não conformidade em relação à norma de instalações. Como você pode ver aqui, não existe nenhuma identificação externa desse quadro, com o nome, por exemplo, QD1, enfim, o nome que o projetista resolvesse dar para esse quadro então. Essa é uma não conformidade que na nossa reforma a gente vai deixar isso direitinho com a identificação do quadro. Outra não conformidade em relação à NBR 5410, nesse antigo quadro de luz aqui da residência, é quanto à falta de identificação dos componentes e os respectivos circuitos. Nenhuma identificação aqui. Eu não sei, se eu fizer a operação de um disjuntor aqui, eu não sei nesse momento o que vai estar sendo feito. Então é necessária essa identificação do componente em relação ao circuito, ao que ele efetivamente está fazendo o acionamento. Isso também vai ser corrigido após a reforma da instalação. Outra não conformidade que a gente vê aqui, esse quadro ele não possui disjuntor geral. E isso é uma situação, na verdade não precisa necessariamente ser o disjuntor geral, mas um dispositivo de seccionamento geral, que via de regra nos casos mais usuais é feito através do uso de disjuntor. Isso é para garantir, por exemplo, num caso de uma emergência, que alguém venha aqui no quadro e desligando aquele dispositivo de seccionamento, a gente consiga desligar toda a energia da instalação, provendo aí a medida de segurança necessária para ser realizada uma intervenção. Outra não conformidade que a gente também verifica aqui é a ausência de dispositivos tipo DR, o diferencial residual. Esse dispositivo é fundamental para o chamado seccionamento automático da alimentação para garantir a proteção contra choques elétricos. Não há nenhum dispositivo DR instalado nesse quadro. E também o que a gente sente falta aqui, embora isso precise ser alvo de um estudo, mas que é sempre recomendável, a gente sente falta aqui do dispositivo DPS, o dispositivo protetor de surto, que tem a função de minimizar muito o risco de queima dos aparelhos eletroeletrônicos e dos próprios componentes da instalação. Todas essas situações de seccionamento geral, a parte da presença de DRs e a verificação da viabilidade ou não do uso de DPS, isso vai ser tratado na reforma dessa instalação elétrica. Uma não conformidade muito importante que a gente observa nesse quadro de distribuição é a falta do condutor de proteção, do chamado fio terra. Como a gente pode observar aqui, nesse quadro chegam dois condutores de fase e o condutor neutro. E nós não temos a presença do condutor de proteção, que é um item fundamental para garantir a segurança das instalações. Uma outra não conformidade também bastante importante que a gente verifica nesse quadro é em relação à identificação da função dos circuitos, que é um item importante também da NBR 5410. Em relação a isso, a norma prevê duas formas de fazer a identificação dos circuitos. Uma é através, por exemplo, de etiquetas ou de anilhas, onde você escreve lá fase, neutro, proteção. A outra é através do uso de cores para esses condutores. Então, nesse caso aqui desse quadro, o que a gente está observando é que não existem as identificações usando etiquetas ou anilhas, por exemplo, e também a parte de identificação por cores está um pouquinho confusa. Eu queria que o Paulo falasse um pouco para a gente sobre isso, como que ele encontrou a parte de identificação nesse quadro aqui. Paulo? Então, como você já frisou, está chegando aqui as duas fases em cor azul. E seguindo a orientação da norma, numa identificação por cores, a cor azul claro seria para neutro. No caso
O verde ou o verde amarelo seria o condutor de proteção, conhecido popularmente como fio terra, e as demais cores, vermelho, branco, cinza ou qualquer outra cor, não sendo o azul claro, verde e verde amarelo, seria para identificar as fases. Isso aí no processo não só de instalação, mas de manutenções futuras, uma manutenção futura é de suma importância. Haja vista aqui, por exemplo, nós temos aqui o condutor neutro, que chega na cor azul claro, aqui está ok. Aí ele sai no fio vermelho, ele continua sendo condutor neutro. E depois nós temos aqui os rabichos de fio verde, o que está totalmente errado, que teria que ser continuar na cor azul claro. Além do mais, nós temos, não sei se vocês conseguem observar, mas nós temos fases saindo também na cor azul, fases saindo na cor verde, ou seja, está totalmente errada essa instalação. E Paulo, em relação à organização desse quadro, como ele foi montado, etc., o que você tem para falar para a gente aqui em relação à organização do quadro? Então, a organização é visível que está bastante bagunçada a fiação. E faltam três itens básicos aqui que ajudaria muito nessa organização. Ou seja, falta o barramento de fase, nesse caso seria um barramento tipo pente, que substituiria toda essa fiação aqui, além da segurança no tocante a perda das conexões. Podemos observar que tem bastante fiação solta, e também o barramento de neutro e o barramento de terra, que não só na organização, mas na parte da segurança também, na fixação dos cabos e dos conectores. Paulo, me fala um pouquinho, o que você acha, assim, sem fazer conta a seção dos cabos, o dimensionamento dos cabos aqui, sobretudo os que saem para os circuitos terminais? Então, não precisa fazer muito cálculo, é visível. Temos aqui o problema da seção mínima do condutor, ou seja, a seção não está condizente com o dispositivo de proteção. E também temos o problema aqui da taxa de ocupação. A taxa de ocupação, ou seja, os eletrodutos estão sobrecarregados, sufocados. Então, conforme a gente está vendo aqui, acabamos de notar, né, nesse quadro, ele tem nessa parte só de abrir o quadro, a gente consegue ver aí problemas de identificação dos circuitos, problemas de arranjo, montagem desse quadro, problemas de dimensionamento dos circuitos. Sempre lembrando que esse aqui era um quadro, né, feito para uma casa que servia de residência de final de semana. Então isso entende-se, né, embora esteja não conforme a norma. Como agora a gente tem uma instalação aqui que vai funcionar como um hospital, né, um complexo, tudo isso vai ser feito e vai ser reformado e colocado completamente em conformidade com as normas.